E eu queria hoje dar sequência àquilo que nós falamos semana passada, entendendo a nossa origem para vivermos o propósito de Deus. Então nós falamos sobre origem. Ninguém chega a lugar algum se não entender quem é. Então, primeiro passo, eu preciso entender quem eu sou. Quem eu sou. Sem isso a gente não vai a lugar nenhum. Nós falamos muito sobre isso semana passada, porque quando entendemos quem nós somos, como diz essa canção, sou filho de Deus. Quando eu entendo que eu já não sou mais escravo, e sim sou filho, fui gerado em Deus, antes da fundação da terra, aleluia, como diz lá em Salmo 139, nós lemos aqui semana passada, aonde Deus escreveu no seu livro todos os nossos dias. Por isso que eu acredito, queridos, não desfazendo da canção, acho que do Fernandinho, que fala de uma nova história, né? Eu acredito, irmão, que não tem uma nova história para nós vivermos. Já tem uma história escrita por Deus no seu livro. É Salmo que diz isso. Já foram escritos todos os nossos dias antes que nós existíssemos, antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. Deus já tinha escrito a minha e a tua história. O que nós precisamos hoje não é de uma nova história, nós já temos uma história escrita por Deus. O que eu preciso então é viver aquilo que Deus destinou para mim viver. Aí sim pode ser que para alguns que ainda não entenderam isso, começará a ser uma nova história. Aleluia. Mas Deus já escreveu uma história para você, amém? Já está feito, todos os dias da sua vida. Então, primeiro, eu preciso entender isso, entender a minha origem, para depois eu entrar no meu propósito. Muitas pessoas não sabem e não entendem o propósito de Deus para suas vidas. Muitos cristãos, eu estou falando de cristão, de crentes, de um grande percentual. Eu não quero botar números aqui, mas é muito mais que a metade dos cristãos ainda não entenderam o seu propósito, e que infelizmente estão sofrendo por causa disso. Mas eu creio que essa palavra vai ser muito esclarecedora para que você seja ativado no teu propósito, ou melhor, no propósito que Deus tem para você, no propósito que Deus tem para a sua vida. Porque a partir daí a vida começa a fazer sentido. Deixa eu falar algo aqui. Enquanto o ser humano não entende o seu propósito, a vida dele não tem sentido. Eu não acredito que nós nascemos e estamos caminhando aqui nesta terra para simplesmente trabalhar, construir uma casa, o sonho de todo mundo, de toda a família brasileira principalmente, ter um carro. Não estou falando de luxo, mas das coisas simples e básicas. E muitos trabalharem de forma muito exaustiva, ao ponto de não viver mais a sua vida, e viver para o seu trabalho, de uma forma escrava. Infelizmente muitas pessoas vivem isso, porque ainda não entenderam o propósito de Deus. Eu não acredito que nós fomos gerados para isso somente. Seria muito triste, irmão, você viver para pagar a fatura do mês que vai vir. Ah, meu Deus. Seria muito triste você viver para pagar fatura, para pagar cartão, para pagar mercado, para pagar carro, para pagar casa. E a gente vive uma vida, a gente, vírgula, né? Nem todos vivem isso, porque entenderam o seu propósito de Deus. Mas infelizmente muitas pessoas vivem uma vida somente focada nisso,
sem entender que aqui a terra, aqui, é passageiro a nossa vida aqui. Nós somos como peregrinos aqui. É uma passagem. Não somos andarilhos, não estamos perdidos. Aqueles que entendem o propósito de Deus sabem para onde estão indo. Agora, quando você entende, tudo passa a ter sentido. Enquanto não se entende isso, se vive por coisas que vão perecer e vão se acabar aqui na terra. O apóstolo Paulo aconselha: buscai as coisas do alto, aonde a traça e a ferrugem não corrói. Isso é, entenda o teu propósito eterno. Não viva só por este momento passageiro. Não viva só por este momento de passagem que é aqui na terra, pouquíssimo tempo, distraído com coisas que não farão parte da eternidade. Mas existem coisas essenciais, e o essencial, quando eu estou no propósito, eu vou falar da provisão também. Quando você está no propósito, já começo, vou falar, não, já estou falando, né? Em Mateus 6:33, Mateus 6:33, se você quiser ler comigo, diz assim, Mateus 6:33, vamos lá, Mateus 6:33, eu vou ler um pouquinho mais, uns textos a mais. Vamos ler a partir do 25. Me acompanhe nessa leitura, olha só o que diz a palavra. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Algumas traduções falam ansiosos. Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a erva, ou não é a vida, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo muito mais do que as vestes. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor, ou mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós? E aí ele exorta: homens de pequena fé, não andeis, pois, inquietos. Aleluia. Não andeis, pois, inquietos. Segura um pouquinho. Aquieta a tua alma. Acalma a tua alma. Não ande inquieto.
acalma minha alma. Aleluia. É a única parte do louvor que eu sei. Eu pensei que o Clevinho sabia, ele ia continuar. Fiquei no vácuo agora aqui. Mas tudo bem. Diga para alguém aí que está ao seu lado: aquieta a tua alma. Aleluia. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, vamos lá, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, isso é a sua vontade, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu uso muito esse texto aqui para as minhas faturas. Sabe quando você pega a fatura que chega lá no portão? Ah, que tristeza, né? Aquele momento. E tu pega a fatura da água, da luz, do cartão, seja o que for, né? Tu pega aquela fatura. Eu confesso aos irmãos que eu não abro. A curiosidade para ver quanto é que deu é grande, mas eu não abro. Eu levo fechado até em casa. Aí a Cláudia não tem essa paciência. Eu não vou me preocupar com algo que ainda não está no dia de pagar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer todos os dias. O que eu preciso fazer, eu vou fazer. Mas tem gente que já está se escabelando. A fatura vence dia 15, dia 1º, quando ela chega lá, ela vai vencer dia 15. Não dorme mais até o dia 15. Daí eu pergunto, a tua preocupação quanto a isso, vai pagar a fatura? Até às vezes não, na maioria das vezes, deixamos de ser produtivos. Escute isso. Deixamos de ser produtivos, deixamos de ser frutíferos, porque em vez de estarmos produzindo, nós estamos preocupados. Em vez de estarmos frutificando em algo, nós estamos apreensivos e sem fazer nada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Que a ansiedade, ela não resolve o problema. Ela até neutraliza a nossa produtividade. Por isso muitas pessoas vivem em torno disso, sem entender o propósito de Deus para a sua vida. Vive em torno destas coisas. Em vez de nós seguirmos o conselho de Jesus, quem está falando aqui é Jesus, irmão, aonde ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, quando eu entendo o propósito de Deus, eu vou priorizar o reino de Deus. E olha só,
A Bíblia mesmo diz na Bíblia, está escrito, que o reino não é comida e nem bebida. O reino é paz, alegria e justiça. Quando nós não buscamos o reino, nós não temos paz. Quando nós não priorizamos o reino, nós não temos alegria. Porque tudo, além de estarmos atribulados, vamos viver angustiados. Por isso o apóstolo Paulo fala, né? Nós falamos agora aqui sobre fé, quarta-feira. O apóstolo Paulo mesmo fala: somos atribulados, mas não angustiados. Você está passando por uma tribulação, por um caos, por um momento que o mundo está vivendo. Imagine os discípulos dentro de um barco, o caos de um temporal, uma tribulação veio contra eles e não pediu licença, não bateu na porta, não avisou antes. Simplesmente os ventos se levantaram e batiam contra a embarcação, as ondas cobriam o barco. E os discípulos ficaram em pânico, atribulados. Só que a tribulação deles não trouxe resultado nenhum para aquela tempestade. A tribulação, ela vai querer causar angústia. A angústia vai te colocar para baixo. Sabe o que eles falaram? Quando estavam em meio à tribulação: vamos morrer, vamos perecer. A pessoa angustiada, ela desiste de viver. Não atribulada, não a tribulação. Paulo disse: somos atribulados, mas não angustiados. Isso é, a tribulação vem, e por causa da tribulação a gente não vai se esconder num cantinho e ficar lá: vou morrer, acabou tudo, não deu nada, minha vida não vale nada, minha casa, minha família, meus negócios, entra em angústia. Paulo disse: estamos atribulados, mas não angustiados, porque crendo Ele no propósito de Deus, com os olhos fitos em Cristo, que é o autor e consumador da fé. Então a tribulação, ela vai vir, e ela vem para todos, irmão. Agora, quando eu entendo o propósito, eu não me abalo pela tribulação. Eu entendo o propósito de Deus para a minha vida. Então eu vou, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, para a minha casa, para os meus negócios. Então, em vez de murmurar, eu vou adorar. Em vez de reclamar, eu vou interceder. Porque quando você entende o propósito, você deixa de ser reclamão ou murmurador para ser um intercessor. Vou repetir. Quando entendemos o propósito, deixamos de ser murmuradores para sermos intercessores. Aleluia. Aleluia. Coisa boa é isso, irmão. Aleluia. Porque quando você prioriza as coisas do reino de Deus, as coisas eternas, como Paulo disse, a Bíblia diz que as primícias é um princípio bíblico, que quando você pratica, quando você oferta a tua primícia, você está santificando. A Bíblia diz que as primícias, elas santificam todo o resto. As primícias, ela é que nem o fermento, que um pouquinho dele leveda toda uma massa. Então a primícia, a primeira parte, quando você prioriza as coisas do reino, os princípios da palavra de Deus, que são eternos,
Deixa eu te dizer, você está santificando todo o resto, você está abençoando todo o resto. E qual é a prioridade? É o hipercar. Nem sei se existe ainda, acho que nem existe mais. Tem ainda o hipercar? Aquilo é laço do inimigo, né? Tem que cuidar, tem que vigiar. Todo cartão, né, de crédito, né? Tem que cuidar. Todo cartão, Visa, Master, todos. Tem que vigiar. Qual que é a prioridade? O que é prioridade? É o que eu como? Por isso é o cartão? O que eu visto? Né? O carro? Isso é essencial? É necessário? Sim. E o Senhor sabe que nós precisamos de tudo isso. Irmão, quando nós entendemos o propósito de Deus, nós vamos desfrutar do cuidado de Deus. E deixa eu declarar isso aqui: quando você começa a viver o propósito de Deus, fique tranquilo, você vai desfrutar da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Experimenta a primeira hora da manhã, em vez de você abrir rede social, em vez de ligar a televisão, experimenta ler a Bíblia e orar. Experimenta a dar a tua primícia do dia ao Senhor. Muitas decisões durante o dia vão ser guiadas por Deus, quando eu me submeto a Deus. Por isso que a Bíblia diz, olha só: se submete a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é só resistir o diabo. Nós estávamos orando antes ali, debaixo de uma unção, para aquele momento. E eu creio que muitas coisas no mundo espiritual mudou. Eu não sei você, mas para mim mudou todo o ambiente aqui dentro. Não estou falando climático, eu estou falando espiritual. Você concorda, sim ou não? Não foi só eu que senti isso não, né? Eu creio que estamos juntos, amém? Foi espiritual. É por isso que quando não adianta eu querer resistir o diabo e não estar disposto a obedecer a Deus. Eu priorizo o meu cartão, eu priorizo meu carro, eu priorizo minha casa, minha vida, a minha roupa, eu priorizo tudo, e menos o reino. O reino fica em segunda ou terceira instância. Não adianta querer resistir o diabo, ele não vai obedecer, irmão. O diabo ele só bate em retirada quando se submetemos a Deus. O diabo não respeita rebelde. Forte isso, meu Deus. Que forte isso. Sim, se eu não obedeço a Deus, eu sou o quê? Um rebelde. Estou em desobediência. Agora, quando eu me submeto a Deus, aos princípios da palavra de Deus, meu Deus, aleluia. Jesus nos compara como uma casa que foi edificada na rocha, aleluia. Quando você ouvir a minha palavra, Jesus diz: se você ouvir a minha palavra e praticar, compará-lo-eis a uma casa que foi edificada na rocha. Vai bater os ventos, vai bater a água, e ela vai permanecer firme. Aleluia. Então quando eu priorizo isso, irmão, eu estou obedecendo ao Senhor. E quando eu estou obedecendo ao Senhor, vivendo no propósito de Deus, entendendo o propósito de Deus, eu preciso entender isso. Aí eu deixo de murmurar e passo a praticar a vontade de Deus. Aleluia. Em Filipenses capítulo 2,
Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:14. Olha só. Vamos ler o 13. Mas vamos ler o 12. Está tão bom. Eu vou ler a Bíblia toda daqui a pouco. Isso você pode fazer em casa, amém? Te aconselho. Aleluia. Leia as cartas do apóstolo Paulo, amém? Você vai aprender muito. Nós aprendemos muito quando lemos as cartas, as epístolas. São instruções para a igreja, para esses dias. O versículo 12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei, olha só, fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Vou repetir o que eu disse no início. Esses dias de pandemia e quarentena, eles potencializaram quem nós somos. Eles potencializaram quem nós somos, quem nós já éramos. Eles trouxeram de forma visível quem realmente decidimos ser. Por isso que nos últimos dias a Bíblia diz que se conheceria quem serve e quem não serve, quem é e quem não é, ponto final. Aleluia. Não me interprete mal, de forma alguma. Nós temos, glória a Deus, a cada culto está aumentando, né, o número de vidas, pessoas, irmãos que estão voltando ao congregar, aos cultos presenciais. Louva a Deus, né, aos irmãos que vêm lá de Bom Princípio todo domingo, né, irmão Dair, irmã Rose, hein? Deus abençoe a vida de vocês, amém? Louva a Deus pela vida de vocês. Quem não mora aqui em Novo Hamburgo, mora fora de Novo Hamburgo, levanta a mão aí. Sapucaia, Stay, né, filho? Desculpa. Mais que aí? Mora fora. Canoas. Oh meu Deus, quanta gente de Canoas. Uma igreja já. Então, irmãos que estão vindo participar do congregar, da comunhão. Quem mais? Da onde? Bom Princípio, sim, Bom Princípio. Glória a Deus. Mas deixa eu dizer algo, irmão. Não quero julgar ninguém. E nós, o nosso desejo, como que eu posso dizer? A nossa ambição não é encher um prédio de pessoas. A nossa ambição é esvaziar o inferno e povoar o céu. Maior número de almas, maior número de vidas, amém?
Por isso concordo com o que o pastor Sérgio hoje liberou aqui, amém? Esse espaço vai ficar pequeno. Estava pregando hoje aqui para quantas pessoas de manhã? Poucas pessoas, né? 10, 15 pessoas aqui de manhã no culto. Poucas pessoas, domingo de manhã, frio, né? Uau! Mas mesmo assim, ele estava aqui declarando: isso aqui é pequeno para aquilo que Deus vai fazer. Ainda nós vamos ter 4 reuniões lotadas aqui, porque não é porque nós queremos um prédio cheio, nós queremos vidas para Cristo. A nossa ambição é salvar o maior número de vidas. Aleluia! Meu Deus, quem já assistiu a Lista de Schindler? Aquele filme me fez chorar muito, irmão. O que aquele cara fez para resgatar almas? Mais de 1 milhão, né? 1 milhão. Foi 1.000. Agora não me lembro. Vou ter que assistir de novo o filme. Lista de Schindler. Muito bom filme. Propósito maior é salvar vidas. Ele vendeu o carro pessoal dele para comprar mais uma alma, mais um judeu que ia ser morto. Aleluia. E mesmo assim ele ficou insatisfeito, porque ele queria ter salvado mais. E assim é a nossa ambição, é de salvar o maior número de vidas para Cristo. Porque o maior desejo de um salvo é salvar outros. Aleluia. Esse deve ser o maior propósito da vida de um cristão. Já começando a entender por aqui, irmão. O maior propósito da vida de um cristão é esse. É o ide de Jesus. Amém? Entendendo o propósito de Deus. A ambição de ser missionário. E quando falamos de ser missionário, Deus não vai te levar e não me levará para as nações sem antes eu desejar salvar o meu vizinho. Não adianta eu querer salvar as nações se eu não estou interessado nem a salvar os de dentro de casa. Agora exortou, né? Pesou agora. Mas é isso, irmãos. Deus só chama, eu vi o apóstolo Luiz Hermine falando essa semana, e dias ele vem falando, e eu acredito nisso mesmo. Ele falou essa semana: o chamado não foi feito para você. Você foi feito para o chamado. O chamado de Deus já existia. O plano de Deus já estava concretizado. Agora Deus te fez para o chamado dele, para a sua vida. Então já é um chamado. E quando nós entendemos esse chamado de Deus, aleluia, que eu fui feito para isso, que eu fui gerado para isso, e eu me disponho a viver isto, irmão, até um caixa de supermercado é um campo fértil missionário. Até uma passada pelo pedágio é um campo fértil para evangelizar. Aleluia. Aleluia. Quem sabe nós temos vizinhos que estão clamando por socorro. Aleluia. Aleluia. Hoje Deus nos deu um instrumento poderoso, que infelizmente o diabo também está usando, e parece que usa mais do que os crentes, de forma mais eficaz pelo menos, que se chama internet, telefone, redes sociais. Mas isso aqui é um instrumento para evangelização hoje. E aqui, aleluia. Eu quero dizer que Deus tem um propósito já estabelecido para a sua vida. E Ele quer cumprir isso, a vontade dEle. Aqui Ele diz aqui, a vontade dEle é boa,
porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Aleluia. A vontade de Deus é boa para a sua vida. Mergulha nessa vontade de Deus, nesse propósito eterno, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Você tem um pai, você é filho, e esse pai celestial, ele se comprometeu em te cuidar, em me cuidar, em ser o nosso provedor, porque a provisão só acontece quando eu vivo no propósito. Vou repetir isso: a provisão só acontece quando eu pratico o propósito, quando eu ando em obediência ao propósito. Aleluia, onde as coisas do reino de Deus já não são mais um fardo, não são mais um peso, se tornam prazerosas, não são motivos de murmuração e nem contenda. Aleluia, porque é prazeroso. Quando dar o dízimo for uma luta, meu irmão, nunca você foi fiel ao propósito, nunca entendeu o propósito, porque quando você entende o propósito, dar o dízimo se torna um prazer. Quando você entende o propósito, ser um primicista, aleluia, meu Deus do céu, te torna uma pessoa muito feliz, porque melhor é dar do que receber. Se você não entendeu isso ainda, você não entendeu o reino, porque o reino de Deus é isso. Aleluia, um pai que deu o que ele tinha de melhor, o seu único filho, para morrer na cruz por nós, e para nos salvar e salvar a todos quantos creem no seu nome. Então quando for uma luta para você ofertar, uma dificuldade para botar a mão no bolso, irmão, entenda que ainda você não entendeu, melhor dizendo, porque no momento que você entende, uau, dar o dízimo é um prazer. É uma alegria. Aleluia. Ninguém pode dar o que não tem. Então se torna uma alegria, porque eu estou dando, porque eu recebi. Deus acrescentou, Deus me deu a condição, Deus me deu o recurso, Deus me deu a provisão, por eu andar no seu propósito. Então quando Deus me dá aquilo ali, uau, não me prende, muito pelo contrário, eu entendo o propósito, que aquilo que Deus me deu, aleluia, precisa cooperar e convergir para o reino de Deus. Deixa eu dizer algo aqui. Enquanto o nosso objetivo for pessoal, egocêntrico, Deus não pode dar. Você pode viver da misericórdia, pode viver a vida inteira da misericórdia, mas eu dizer, existe algo muito melhor que a misericórdia. É a graça. A misericórdia é para todos, até para o pecador arrependido. Mas a graça, o favor, é para quem decide viver os princípios de Deus. O favor de Deus é para aqueles que decidem viver os princípios de Deus. Ei, quantas vezes quando eu estava no mundo, quando eu vivia nesse mundo, lembrei de uma piada agora do cemitério. O crente, né? Não vou contar piada agora. Vamos se concentrar na palavra. Quando eu era desse mundo, eu me lembrei dessa piada. Mas vamos lá, vamos para a palavra. Mas quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, irmão, quantas vezes Deus me livrou da morte, porque eu merecia, não, a misericórdia dele. Mesmo eu no pecado, Deus me livrava da morte, de acidente,
de confusão. Quantas vezes Deus te livrou por causa da misericórdia? Deus, sabendo do plano dele para a sua vida, Deus foi livrando. Agora, infelizmente, quando a gente insiste no pecado, o salário dele é a morte. Mas agora, quando eu entendo o propósito de Deus, e eu começo a andar no propósito de Deus, a viver, a priorizar as coisas do reino de Deus. Eu comecei falando do teu tempo, primeiro horário do teu dia, entrega ao Senhor, começa por isso. Aleluia. As tuas finanças, prioriza o reino. Tua empresa, prioriza o reino. Quando sair, quando se relacionar com pessoas, aproveita as oportunidades de Deus para evangelizar, para falar do amor dele. Cumpre o ID. Pastor, eu não entendo o que Deus tem para mim. Muitas pessoas não entendem isso ainda, estão buscando a entender, a compreender. Mas muitas pessoas buscam a compreender sem fazer nada. Deixa eu te dizer, você só vai descobrir o propósito de Deus praticando a sua vontade. Sabe, quando eu me converti de verdade, voltei para Jesus, a Cláudia se batizou, eu me reconciliei, foi uma bênção. Tudo que tinha na congregação para fazer, eu queria fazer. Eu tinha 22 anos, faz tempo, não tanto. Mas eu lembro que nos primeiros meses eu fui separado, consagrado a ser o auxiliar dos jovens. Pensa na alegria. Tinha o líder dos jovens, tinha o vice-líder, e aí tinha o auxiliar. Aí eu era o auxiliar do auxiliar. Tinha alguns meses que eu estava indo na igreja, e aí me separaram lá para ser auxiliar. Eu falei, uau, já? Glória a Deus. Porque eu queria estar envolvido com as coisas do reino de Deus. Eu queria estar envolvido com as coisas da obra, do reino, da igreja. Irmão, eu penso num rato de igreja. É eu. E olha, não sei se a Cláudia não foi um pouquinho pior que eu já. Porque ela fazia, certa feita, trabalhando com os jovens, me envolvendo com as coisas. Eu queria estar nos cultos, eu queria sentar ali e ouvir a palavra. Pensa no prazer, e ainda há isso. Um prazer enorme de poder sentar e ouvir a palavra. Só de poder estar num culto. Meu Deus do céu. Eu abri mão de um trabalho que eu tinha extra à noite. Fiquei só com o fixo durante o dia, para poder ir nos cultos. E aí me consagraram a ser o auxiliar do auxiliar. Irmão, a minha função de auxiliar do auxiliar era assar churrasquinho, para angariar fundos para o Ministério Jovem. Então eu era o menino, o cara do churrasquinho. Lá na porta da igreja, todo culto, vá churrasquinho. Juntando dinheiro para nós fazer os eventos, congressos dos jovens. Comprar cadeira, pintar a igreja, para tudo. Nós usávamos aquele recurso. Eu não sabia que um dia eu ia ser pastor, irmão. Eu nunca quis. Nunca anelei ser um pastor. Eu anelei o ministério, o episcopado, o servir. Isso sim. Mas, quero ser pastor. Não, muito pelo contrário. Mas a gente tinha uma fome, tem essa fome ainda. Glória a Deus, que isso aumente cada dia mais e mais em mim e em você, querido. Essa fome pelas coisas do reino de Deus. E nós começamos a fazer cruzadas com os jovens. Aí eu já era líder agora dos jovens. Agora eu era o líder.
né? Passei de auxiliar, do auxiliar para líder, né? Me passaram. E aí nós começamos a fazer as cruzadas. Pastor Moisés era o meu pastor, e é ainda meu pastor, né? Somos nós, estamos juntos, né? Lembra da primeira cruzada, tio? Pastor Moisés, além de ser pastor, auxiliar nosso aqui, pastora Maria Helena, é meu tio também, minha tia. Lembra a primeira cruzada? Uau! Eu fiz com um pau de eucalipto, irmão, e com taquara, num taquaral que tinha num vizinho lá da igreja, e lona preta. Que as coisas mais lindas, aquela lona, aquela tenda, aquela cruzada. A cruzada foi quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda-feira deu um temporal, caiu tudo no chão. Deus guardou, né? Cada loucura que a gente fazia aqui. Jesus amado, irmão, mas que coisa gloriosa. E eu me lembro que eu cheguei em casa na sexta-feira, de tardezinha, já cansado de pregar e tal, de arrumar as coisas lá, e arrumar som, arrumar cadeira, nem cadeira tinha, era banco, né? Banco de madeira. Tempo do banco ainda, irmão. Lembra esse tempo? Que a igreja só tinha banco de madeira? Lembra? Lembra? Estou me sentindo velho agora aqui, irmão. Ninguém falou nada. Só dá um amém para me ajudar. A autoestima aqui, irmão. Não lembra dos bancos? Quando a igreja não tinha cadeira, nós comprávamos as tábuas de pinos e martelo e prego. Eita! E aí eu cheguei em casa, quando eu cheguei na sala, eu vi 2 malas na sala do apartamento. Eu falei, deu ruim. A mulher desistiu. Falei, agora acabou. Enlouquecido, né? Só queria estar na igreja. Eu falei, agora a mulher não aguentou. Pediu a conta. E eu falei, e aí? Que negócio é esse dessas malas aqui? Você vai embora? Eu falei, não, é que vai ser muito corrido, que nós ia ter um almoço, uma manhã missionária e um churrasco de meio-dia, né? Foi um boi que nós carnemos e 2 porcos. 2 porcos assados e um boi de 200 quilos. E era muito serviço, muita lida. E ela falou, não, nós vamos para a igreja. Olha só, estou falando, é mais ratinho de igreja que eu. Nós vamos para a igreja, porque daí lá nós estamos juntos e podemos fazer mais coisas, não dá correria. Irmão, eu falei, bendita tu, mulher, que nascestes e Deus me destes, ou eu te tomei. Que bênção de Deus, irmão. Uma mulher que edifica a sua casa e entende o propósito de Deus e coopera para que isso aconteça. Fomos para a igreja, irmão. Glória a Deus. Já passaram 20 anos quase. Deixa eu dizer, eu nunca busquei a querer entender o propósito de Deus para a minha vida. Eu comecei a fazer o que me vinha à mão. E conforme eu fazia, Deus ia me empurrando para o propósito dele. Me ofereceram igreja uma vez em Goiânia para atender uma igreja. Eu trabalhava, trabalhava discipular, num emprego normal, zelador num edifício. E me ofereceram igreja lá. Eu falei, não, nem sou pastor, não, mas você vai ganhar uma casa, vai ter salário, vai ter... Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu não vou largar meu trabalho para ir cuidar de igreja lá em Goiânia, da onde? Eu nunca quis. Quando Deus nos chamou para tempo integral, o meu pastor, ele orou para que me mandasse embora. E me mandaram embora. E aí eu fiquei tempo integral na obra. Mas eu nunca busquei, eu quero entender, Deus, o que tu tem para mim. Não, eu quero entender o que o Senhor quer que eu faça hoje. Porque o Senhor já escreveu sobre esse dia. Quando você se envolve com as coisas do reino, meu querido, Deus vai te empurrar para o propósito. E quando você começa a andar no propósito, aí quando nós assumimos de tempo integral o ministério, nós vendemos a nossa casa e ofertamos toda a nossa casa no reino de Deus. E vamos morar, sabe aonde? Dentro da igreja, por 7 anos, sem um pila de salário.
e ofertando casa, ofertando apartamento, ofertando carros, tudo para cumprir um propósito que Deus estabeleceu na nossa vida. Aleluia. E quando nós nos comprometemos com Deus, Deus se compromete conosco.